Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste episódio, o grupo Organização e Método permanece tratando do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esté. O tema é a projeção dos filhos. No último episódio, conversamos a respeito da influência dos pais sobre os filhos nas suas escolhas profissionais, especialmente considerando as pesquisas científicas do tempo atual. E ainda que a Bíblia registra que, como pais, mães e responsáveis, nossa função é mais do que influenciar, é projetar. Davi, em Salmo 127, registra que os filhos são como flechas e os pais como valentes que projetam essas flechas. Como pais, o que aprendemos com Mardoqueu para criar filhos projetando para lugares altos? Vamos pensar em 4 pontos: a projeção, o alvo, a flecha e a direção. Então, o primeiro ponto, a projeção, que é a função dos pais. E o que é projetar? É atirar à distância, arremessar, lançar, jogar com firmeza para o alto. Primeiro, a flecha está junto ao corpo do atirador, bem pertinho, bem firme. Mas ela não foi feita para ficar pertinho, mas para ser lançada pelo valente, para uma trajetória que não contará mais com a proximidade de quem lançou. O valente acompanha essa trajetória de longe. Irmãos, na história de Esté, ela demonstrou que foi bem preparada e bem projetada. Chegou à função de rainha. E depois disso, Mardoqueu descansou, né? Não, ele permaneceu acompanhando sua trajetória com influência nas suas decisões. E o segundo ponto, o alvo. O alvo fala do objetivo. Alcançar um objetivo exige clareza do que você quer e esforço para alcançar. Não há vitória sem dedicação sistemática, ou seja, todos os dias de forma contínua. Irmãos, Esté esteve em preparação por 1 ano com outras candidatas de todo o reino para uma vaga. E ela venceu. Mas vejam, existiam outras funções. As moças de Esté eram muito importantes e estiveram firmes com ela em oração em tempos difíceis. Irmãos, cada função é importante e exige dedicação. Então, vemos que a projeção não se trata de realizar o sonho dos pais, mas contribuir para que os filhos não fiquem perdidos no tempo. Ou seja, são muitas profissões, mas quais se parecem com o seu filho? Essa é uma conversa permanente de quem tem interesse pelos filhos para além da vida profissional. Então, conversem, perguntem a eles: qual matéria você gosta? Quais profissionais podemos conversar? Quais empresas podemos conhecer? Afinal, irmãos, qual o alvo do seu filho? Qual o objetivo da sua filha? Como nos mostram as pesquisas, vamos, como pais, conversar, apoiar, aconselhar, acompanhar e contribuir com as expectativas dos nossos filhos. Um outro ponto, o terceiro, fala da flecha. A flecha são os sujeitos, os nossos filhos. Uma flecha precisa ser forte e afiada pelo valente. Precisamos conhecê-los para contribuir com eles, conversar com os filhos sobre os seus talentos, sobre os que eles são bons e o que podem fazer para serem melhor. A comparação é especialmente com eles mesmos e não com outros. E a conversa precisa ser honesta, sem desqualificar, mas com firmeza, para que tenham responsabilidade e compromisso. Vamos pensar juntos em algumas situações diferentes com os nossos filhos e nas orientações que podemos fazer. Por exemplo, os filhos estão para fazer um concurso. Como você pode orientar? Fale com ele, estude todos os dias, sem distração, estude as provas anteriores, organize seu tempo para a preparação técnico do desenvolvimento da prova em relação ao conteúdo e ao preparo emocional em relação à condição para desenvolver a prova. Uma outra situação é um emprego? Então oriente, fale com ele. Quais são as exigências para estudar, para estar naquela função, no lugar desejado e trabalhe nesse objetivo. Uma outra situação sobre os estudos, então converse com eles.
Olha, estes são seus pontos fortes. Você é caprichoso, organizado, mas estes são seus pontos fracos. Vamos melhorar para alcançar o objetivo. Estude com objetividade, busque destacar aqui os conceitos dos conteúdos para te ajudar. Também tem uma rotina para você procurar estudar todos os dias sem distração da internet. Irmãos, vamos orientar de forma prática, como nos mostrou o estudo. Vamos acompanhar para que os nossos filhos tenham autonomia, responsabilidade, prazer pelo estudo e sucesso na escolha da profissão. Mais um ponto, o último, a direção. No nosso caso, a direção é buscada diante do Senhor. Lembram de Esté e do anúncio de Amã contra o seu povo? Era uma situação sem resposta, mas ela foi buscar direção no Senhor, em jejum e oração, e teve vitória para ela e o seu povo. Em nossos dias também temos muitas situações novas com nossos filhos, mas vamos ensiná-los a buscar uma experiência com o Senhor, de direção para a sua vida, com a revelação do Espírito Santo. Irmãos, diferentes trechos do livro de Provérbio falam do benefício de quem teme ao Senhor. Temer ao Senhor é ter medo de ficar sem Deus, de não sentir a sua presença. A presença do Senhor é tudo que o servo precisa. Então, nós aprendemos com o livro de Provérbios que o temor do Senhor é conhecimento de Deus, sabedoria e firme confiança. Vamos ver nesses 5 textos que escreve o rei Salomão. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Um outro trecho. No temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Outro trecho. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Um outro versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Mais um texto. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Irmãos, nós convidamos vocês, pais e mães responsáveis, tios e tias, vovôs e vovós, a meditarem com as crianças, adolescentes e jovens sobre esses textos de Provérbios com muito amor e oração. O Senhor vai falar com vocês e dar a direção que precisam nessa decisão tão importante que é a vida profissional. Nós convidamos ainda a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata com muito carinho para as nossas famílias e também a participar das nossas enquetes nas redes sociais para os temas das nossas aulas. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.